A Inconfidência Mineira foi um dos eventos políticos que mais marcou a história do Brasil. Foi o primeiro movimento de instalação de um governo republicano. Seus determinantes remetem ao desejo de autonomia política e econômica das elites da capitania de Minas Gerais do século XVIII. Diversos dos seus participantes tornariam-se símbolos do imaginário político brasileiro. Olá a todos, eu sou o professor Caliel Alves e gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Gostaria de agradecer as pessoas que se inscrevem, que compartilham e que comentam. Vocês sabem o quanto isso é importante. Eu gostaria de agradecer a todos vocês. E hoje nós vamos tratar da Inconfidência Mineira. Todo brasileiro tem parte da história da Inconfidência Mineira na palma da mão. No anverso da moeda de 5 centavos está gravado o rosto do alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Essa emblemática figura possui o seu próprio feriado, comemorado no dia 21 de abril. Essas são partes do legado dos Inconfidentes, representado na imagem de Tiradentes. Durante o período colonial, o Brasil era uma colônia de exploração. Produzíamos matéria-prima para as manufaturas portuguesas, metais e pedras preciosas para engordar o tesouro real. Minas Gerais viveu o denominado ciclo do ouro entre 1690 e 1760. A crise política foi acentuada pelo esgotamento das jazidas auríferas, de Minas Gerais. A alta demanda da coroa portuguesa por ouro e diamantes criou uma enorme insatisfação devido aos impostos e à vigilância constante das autoridades fiscais. A mineração virou um importante setor na economia da capitania de Minas Gerais. Agricultura e pecuária estavam relacionados às minas. A sociedade estava dividida em uma pluralidade étnico-racial, com 50% da população constituída de escravos, a maioria deles negros e provindos da África. Com o declínio da produção aurífera e o fim do período pombalino em 1777, terminou o impulso liberal de Portugal. Seu sucessor, Martinho de Melo e Castro, retomou a política econômica mercantilista. Uma das suas ordens foi a restituição das cotas de ouro da coroa portuguesa, o que não estava sendo pago há muitos anos na capitania mineira, e a anulação dos contratos das casas de fundição. Como contextualiza a Júnia Ferreira Furtado, abro aspas. A mudança no ministério em Portugal com a saída de Pombal e a entrada de Martinho de Melo e Castro significou a primeira tentativa de corrigir o estado em que se encontrava a Real Fazenda nas Minas. Em 1788, o Visconde de Barbacena chegava à capitania com ordens expressas de cobrar tudo que era devido ao fisco. Devia não só completar as 100 barras anuais, instaurando a derrama, como obrigar os arrematantes de impostos a quitar suas dívidas atrasadas. Fecho aspas. Foi nesse contexto que setores da classe dominante e outras frações descontentes passaram a se reunir e se organizar para uma conspiração contra o governador Visconde de Barbacena. Nesse grupo estavam o tenente-coronel Francisco de Paula Freire de Andrade, Dr. José Álvares Maciel, filho do capitão Mor, o padre José da Silva de Oliveira Rolim, filho de um dos administradores do distrito diamantino, o vigário Carlos Corrêa, o coronel de milícias Alvarenga Peixoto, o comandante do regimento de cavalaria auxiliar de Borda do Campo, Silvério dos Reis, e claro também o nosso Tiradentes. O programa político dos Inconfidentes era bem avançado para a época. Eram inspirados pela independência americana de 1776 e pelos ideais iluministas propagados pela Europa. Muitos deles participavam de grêmios literários, possuíam bibliotecas e estudaram em Portugal. De acordo com o historiador britânico Kenneth Maxwell, haveria uma série de reformas profundas na sociedade mineira com a Revolução. Abro aspas. A capital da nova república deveria ser São João del Rei, decisão que espelhava as mudanças demográficas que se verificavam na capitania. Cerro do Frio seria liberada das restrições da legislação do distrito diamantífero, que seriam abolidas. Manufaturas seriam implantadas, estimulada a exploração de depósitos de minério de ferro. Seria criada uma fábrica de pólvora, seriam libertados os escravos e mulatos nascidos no país, e isto merece ser notado, visto ser uma ideia extremamente radical para a época. Seria fundada uma universidade em Vila Rica, os padres das paróquias poderiam recolher dízimos com a condição de manterem professores, hospitais e casas de caridade.
Propósito também interessante, pois sugere a ideia de uma separação entre igreja e Estado. As mulheres que gerassem determinado número de filhos receberiam um prêmio pago pelo Estado para estimular o crescimento da população. Não haveria exército permanente. Em vez dele, os cidadãos deveriam usar armas e servir, quando necessário, na milícia nacional. Ideia esta que é muito parecida às ideias de oposição aos exércitos permanentes dos norte-americanos da época. Seria instalado um parlamento em cada cidade, subordinado a um parlamento principal da capitania. Fecho aspas. A República Mineira, vislumbrada pelos Inconfidentes, tinha preocupações educacionais, demográficas, políticas e econômicas. A Constituição americana serviu de base para o regime republicano, uma das inspirações do movimento. Haveria um princípio de laicidade, mas as igrejas não deixariam de ter um papel importante nessa nova sociedade. Um dos fatos, talvez, que mais tenha chocado o governo de Minas Gerais foi a abolição, dos negros e pardos nascidos no Brasil. A instalação de manufaturas, a exploração do ferro e a fabricação de pólvora eram voltados à economia liberal. O projeto diferia bastante do mercantilismo centralizado de Portugal. O pacto colonial não podia ser rompido. O desenvolvimento econômico do Brasil podia gerar uma plutocracia local, fortalecer a sua autonomia e criar um clima de insubordinação como ocorrido em 1789. O movimento seria desbaratado pela traição de Silvério dos Reis. O traidor possuía dívidas com o fisco português, embora fosse fazendeiro, era uma pessoa bem abastada, e acreditava que assim cairia nas boas graças da coroa portuguesa e seria perdoado, além de ascender a cargos públicos. Sua delação ocorreu em 11 de abril de 1789, e inclusive ele foi premiado, com diversos cargos públicos, com títulos, e ganhou uma pensão de 200 mil réis. Então, do ponto de vista da delação, Silvério dos Reis só teve a ganhar, enquanto os demais só tiveram a perder. Mas o que mais perdeu mesmo foi Tiradentes, porque ele foi o único executado. Tá gostando do vídeo até aqui, pessoal? Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe para ajudar na divulgação, fazendo com que esse tipo de conteúdo chegue a mais pessoas. Lembrando que eu sempre deixo as referências, tanto de documentos e de livros que eu leio, artigos, etc., na descrição do vídeo. Vocês podem ir lá consultar. Recomendo, inclusive, que vocês façam isso. A historiografia brasileira não demorou a tratar do tema. Foi um fato histórico de grande repercussão e fartamente documentado pelo Estado. Essa documentação passou a se chamar Autos da Devassa. Essa coletânea de documentos reúne todo o processo criminal e seus desdobramentos de 1789 até 1791. Dos participantes, o único a ter pena capital foi Tiradentes, executado e esquartejado pelas autoridades lusitanas. O historiador deve estar atento ao fato de que as respostas obtidas no curso do processo foram realizadas por meio de coação e tortura. Conspiração era um crime grave no Império Português. As ideologias preenchem as perguntas e as respostas do processo, como estabelece a historiadora Maria Efigênia Lage de Rezende, abro aspas. Este conjunto de considerações é um alerta ao fato de que só temos acesso à fala dos Inconfidentes de forma indireta, deformada e fragmentada segundo os interesses do processo, reprodução de falas em dupla situação de coerção. Eis que elas se dão na capitania de Minas Gerais sobre a vigilância dos olhos e ouvidos do rei e, no cárcere, demarcadas pelo poder das baionetas. Fecho aspas. O primeiro a realizar uma pesquisa sobre a Inconfidência é o inglês Robert South. Publicada no início do século XIX, sua análise carece de análise documental e foi baseada em diversos preconceitos. Reproduz a visão das autoridades portuguesas acerca dos conjuradores, inclusive estabeleceu uma relação hierárquica do projeto republicano brasileiro com as demais experiências no continente americano. O historiador Francisco Adolfo de Van Hagen, monarquista convicto, tratou da Inconfidência Mineira, mas não dos conflitos republicanos no Brasil colônia. A imagem do português civilizador não podia ser ferida. Agiu por denegação das disputas entre brasileiros e portugueses, o que ia contra a ideia de unidade nacional. A identidade nacional precisava manter suas raízes monárquicas. Então Adolfo de Van Hagen, apesar dele tratar da Inconfidência Mineira, ele não aprofunda esse conflito entre o republicanismo e a monarquia absolutista portuguesa. Sousa Silva foi o primeiro a escrever com base nos Autos da Devassa. Seu trabalho inovou na contextualização histórica
e lhes conferiu um verniz heróico no livro História da Conjuração Mineira. Ao mesmo tempo em que enaltece o movimento, ele o deprecia ao afirmar que o movimento era imaturo para a época. Tiradentes aqui é representado como vilão, e difere de sua versão hegemônica de herói republicano. Lúcio José dos Santos publicou A Inconfidência Mineira, Papel de Tiradentes na Inconfidência Mineira, em 1927. Diferente de seus pares, Lúcio José dos Santos, era um republicano, não era um monarquista, e Tiradentes adquire um papel que nunca teve, o de líder. Ele retoma argumentos de Sousa e Silva ao dizer que o movimento foi premeditado, mas difere na tipologia do movimento. Ele não considera uma sandice ou uma cabeçada, como os historiadores vinham trazendo. A Inconfidência Mineira é um evento histórico que foi utilizado na imprensa e na historiografia para construções de discursos e representações do imaginário político republicano. Uma profusão de textos escritos em diversos formatos e pelas mais variadas pessoas cristalizou imagens sobre essa conjuração. A historiadora Thaís Nívia de Lima e Fonseca descreve essa escrita sobre a Inconfidência em 3 estilos, abro aspas. Os textos aparecidos na imprensa entre as décadas de 30 e 60 do 900, embora perpassados pelo discurso laudatório mais tradicional, podem ser reunidos basicamente em 3 estilos de tratamento do tema, aos quais denominei o historiográfico, o romanesco e o cristão, fecho aspas. O historiográfico é uma constante revisão dos eventos históricos, muitos deles inspirados nas obras publicadas sobre o tema e, claro, dos autos da devassa. O segundo romantiza e também romanceia a história, sai a historiografia e entra a literatura. E, por fim, uma representação crística de Tiradentes, uma relação entre o apostolado cristão e os inconfidentes, incluindo um Judas Iscariote, que é Silvério dos Reis, seus algozes, que nesse caso aqui não seriam os romanos, mas seriam as autoridades lusitanas, e seu fim trágico lembra muito de Cristo, o esquartejamento, como uma tortura, e a crucificação como uma tortura. Então tudo remete a uma certa paixão de Cristo. Tanto é que se você vê os quadros de Tiradentes, ele realmente é representado assim como uma afeição, como se ele fosse um Jesus Cristo. Tem até texto sobre esse assunto. A Inconfidência Mineira, os seus participantes, os autos da devassa e as representações de Tiradentes ainda continuam a suscitar debates políticos e estimular pesquisas históricas. A historiografia hoje é bem vasta, mesmo assim, continua aberta a novas investigações. Para além do imaginário, a Inconfidência Mineira continua um evento histórico de relevância nacional, propício à análise e ao aprendizado. Para quem acompanhou até o final do vídeo, muito obrigado, curta, comente, compartilhe. Gostaria de agradecer a todos vocês que têm acompanhado esse trabalho. Sinta-se bem-vindo. Lembre-se que aqui nós temos várias playlists com diversos temas, abordando temas da história e de ciências humanas. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.